Retomamos a segunda parte da retrospectiva 2020. Seja bem-vindo. A cultura é sempre vivida com muita intensidade no país, mas este ano também, devido à pandemia da Covid-19, esta área teve grandes baixas. Concertos e festivais foram cancelados. Artistas ficaram sem trabalho por muitos meses, o que vai a mostrar a fragilidade do setor. No entanto, mesmo com a pandemia, Cabo Verde conseguiu realizar algumas atividades com medidas restritivas. Mais detalhes confira na retrospectiva da área cultural com a jornalista Idalina Ramos. 2020 foi um ano muito difícil e de muita luta para todos. Particularmente trouxe desafios a nível pessoal e profissional, onde tive que fazer algumas alterações e enfrentar barreiras. Mas agora vamos falar da retrospectiva a nível cultural, começando pelo Dia dos Heróis Nacionais, que movimentou o país, principalmente aqui na cidade da capital. 20 de janeiro é o Dia dos Heróis Nacionais em Cabo Verde para homenagear todos os heróis do movimento da independência do país, mas especialmente Amílcar Cabral. Neste contexto e à semelhança de todos os anos, o Presidente da República depositou uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, para além de outras homenagens feitas pelo Governo, partidos políticos e associações. O Estado de Cabo Verde respeita a história do país e tem memória do seu percurso, que a história é uma só, é um todo, e que nessa história cabe de forma marcante a homenagem a todos quantos lutaram para que Cabo Verde fosse um país soberano, independente. Não só a nível das instituições, a nível dos cidadãos, aquilo que representa a história, importante, numa parte importante da história de Cabo Verde e da luta de libertação nacional e da independência de Cabo Verde. Tudo isto está devidamente interligado com a figura ímpar de Amílcar Cabral. Ainda sobre Amílcar Cabral, a Associação Pelourinho realizou uma marcha na cidade da Praia. A Associação de Cinema de Cabo Verde, a Fundação Amílcar Cabral, em colaboração com a Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria e o município de Santa Cruz, entre outros, realizaram várias atividades, como um documentário sobre a vida deste herói nacional, que também em 2020 integrou a lista dos 20 maiores líderes mundiais de todos os tempos, elaborada pela BBC por um painel de historiadores. A literatura é também um setor importante para o país, pelo que mereceu uma atenção especial, e foram realizadas várias atividades por instituições e o Ministério da Cultura, como, por exemplo, feiras de livro, workshops e formações, como é o caso do projeto Procultura, incentivando a literatura infanto-juvenil. A coordenadora do Programa Nacional da Leitura defendeu a necessidade de um plano em rede para estimular a leitura no seio dos cabo-verdianos. O Plano Nacional de Leitura tem que ser um trabalho em rede. E em 2020, pela primeira vez, Cabo Verde celebrou o Dia Internacional da Língua Materna, em que o crioulo foi reconhecido como património imaterial nacional. Sua formalização como língua, como património imaterial, acredito que seja o passo mais longo que um governo pode dar sozinho, sem a necessidade de uma revisão constitucional, para que o crioulo seja plenamente valorizado. Mas eu nunca escondi pessoalmente, como homem da cultura, que o objetivo também de ocupar este cargo será promover o mais largo e o mais lato debate possível junto dos partidos, junto do governo, junto das instituições, no sentido do crioulo ser plenamente reconhecido como uma das duas línguas oficiais de Cabo Verde. E em fevereiro de 2020, Cabo Verde perde um dos seus maiores artistas, Jorge Neto, na sequência de um acidente vascular cerebral, uma perda irreparável. Mudando de assunto, à semelhança de todos os anos, o arquipélago brincou o carnaval com a participação de vários grupos e vencedores. Ainda para a pasta da cultura foi apresentada e aprovada os mais de 70 artigos da Lei da Proteção e Valorização do Património Cultural. Trata-se de uma lei completa, defende o Ministro da Cultura.
Ainda como iniciativas, no início do ano passado, o Ministério da Cultura e o IFP assinaram um protocolo para formar jovens na área das indústrias criativas. E após o início do ano movimentado, veio a paragem das atividades e a cultura foi extremamente afetada. Tudo isto por causa da pandemia da Covid-19. Com isso, as atividades culturais ficaram todas suspensas por impactos negativos na vida dos agentes culturais e promotores. Por exemplo, o Atlantic Music Expo, Creole Jazz, Grito Rock Praia, realização de teatros, principalmente em São Vicente, com a Mindelac, a comemoração do Dia dos Municípios de Cabo Verde e outras atividades ficaram condicionados. A entrega da candidatura do ex-campo da concentração ao Património da Humanidade adiada para 2022 e obrigando também a ratificação do Orçamento do Estado para a Cultura, sofrendo uma redução de 16,26% face ao orçamento inicial de 2020, que era de 411.650.176 escudos. E para minimizar os constrangimentos, o Ministério promoveu em palcos 100 artistas, que teve 2 edições, com o cachê para cada performance nos 10.000 escudos. No entanto, causou alguma indignação no seio dos artistas que defenderam que não foi uma solução para resolver o problema dos músicos nacionais. Também o Ministério deu continuidade ao projeto Bolsa de Acesso à Cultura, de realizar que esta pandemia veio ainda mostrar que em Cabo Verde não se tem uma classe profissionalizada muito grande e que poucos estão inscritos na Segurança Social. Das iniciativas para a retoma paulatinamente cultural, aconteceram algumas atividades online e que decorrem até hoje. Mas também não podemos esquecer que 2020 trouxe algumas alegrias para o setor. Por exemplo, os museus que foram encerrados voltaram a abrir as portas para o público e artistas cabo-verdianos ganharam prémios internacionais, como os cineastas cabo-verdianos Samira Vera Cruz e Yuri Selnik, o escritor Jorge Silva e ainda o ministro da Cultura Brão Vicente, ficou entre as 100 personalidades mais influentes da descendência africana 2020. Também Cabo Verde participou no ciclo de diálogos sobre as indústrias culturais e criativas na CPLP. As cabo-verdianas Soraya Ramos e Tete Furtado conquistaram prémios na área musical. A curadora Xisana Magalhães apresentou na cidade da capital a primeira edição de mostras de filmes dirigidos por mulheres. De realizar também, que o IPC apresentou o catálogo de inventário do Património Cultural e Material da Ribeira Grande de Santiago, enquanto em várias ilhas do país receberam obras de reabilitação de patrimónios. Ainda em 2020, a Feira de Artesanato e Design, URDI, aconteceu num formato diferente, ou seja, da forma descentralizada devido à Covid-19. Também o filme Manuel de Nobres, Coração de Poeta, do realizador Neu Lopes, foi o mais premiado do Festival Internacional de Cinema da Praia. Ainda o país celebrou o Dia Nacional da Morna. Segundo o Ministro da Cultura, a celebração e consagração da Morna, Património Material da Humanidade, foi apenas o início de uma grande caminhada e de um futuro glorioso. Uma outra boa notícia é que a União Europeia e parceiros disponibilizaram 7,8 milhões de euros com o objetivo de financiar o programa Procultura, envolvendo projetos para emprego e rendimento no setor da cultura nos PALOP e Timor-Leste.